Então, família, sejam muito bem-vindos ao maior podcast da nova geração. Neste que é um dos maiores episódios aqui, o episódio 25. Muito obrigado a Deus, em primeiro lugar. Muito obrigado também a todos aqui, a nossa audiência, por estarem conosco sempre desde o episódio 1. E hoje é um episódio muito especial, porque nós vamos receber aqui o nosso profeta Isaías. Bem, penso que muitos aqui que vão acompanhar hoje o podcast conhecem e muitos não conhecem, vão conhecer a partir deste podcast maravilhoso. Vamos ter uma conversa super agradável, vamos ter temas que penso que vai mudar a vida de muita gente, vai mudar vidas, maneira de pensar e acho que vai conciliar mais as pessoas a terem uma união com Deus. Penso que esse episódio vai tocar muita gente. Por isso é que eu acho que ele é muito especial, este episódio. Então sejam muito bem-vindos, partilhem esse vídeo o máximo possível com todo mundo, prima, mãe, pai, partilhem com todo mundo para chegarem até aqui no nosso canal do YouTube e assistirem a esse podcast maravilhoso. Bem, por agora eu vou falar aqui das marcas que patrocinam este conteúdo maravilhoso, este podcast maravilhoso, o maior podcast da nova geração. Primeiro eu vou falar do Vitória Quitutes, né? Vitória Quitutes é uma empresa de quitutes da terra. Eles proporcionam os melhores quitutes daqui do nosso país, na melhor qualidade possível. Eles fornecem para festas, aniversários, pedido, casamento e tudo mais. Eles montam lá o cenário deles, que está aqui ao lado até. Super, super top. E também vendem a retalho. Para quem quiser os serviços da Vitória Quitutes, é só entrar em contato com o número que está aqui embaixo na descrição e vão ser super atendidos, muito bem atendidos. E também temos a Start. Start que é uma empresa de cosméticos e de produtos naturais para tratamentos capilares. E também a Start, como eu falo sempre a todos os episódios, a Start é uma das melhores do país. Porque vocês vão ver aqui a diferença do antes e depois. Vão ver a diferença do antes e depois do cabelo da menina que está aqui a passar nas imagens. E também eles vendem os melhores gloss natural, que eu sei que as meninas amam. E os rapazes também, porque hidrata a pele, hidrata os lábios e deixa mais top, 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 top. Então, entre em contato com a Start e o nome deles do Instagram é start.oficial e eles vão ser muito bem atendidos e façam uma boa compra. Então, família, temos aqui o nosso convidado, o profeta Isaías. Seja muito bem-vindo aqui no nosso podcast. Muito obrigado pela tua presença. É um episódio que demorou muito para ser feito. Já estamos a programar isso há quanto tempo mesmo, pastor? Há um bom tempo já. Mas antes de tudo, apresenta-te lá para a nossa audiência. Muito obrigado, é uma honra cá estar neste programa maravilhoso, neste podcast, com o nosso Tyson Simão. Sim, sim. Pois agradeço, por estar aqui. É uma honra partilhar o conhecimento de Deus, porque são pessoas que vão ouvir daquilo que nós precisamos de ouvir. Então, é uma honra estar aqui presente. Seja muito bem-vindo. E está se sentir confortável aqui? Graças a Deus. E nós temos sempre a preocupação de perguntar a todos os nossos convidados se estão a se sentir confortável, porque além de uma entrevista, né, é uma conversa na qual a pessoa tem que ser, todos nós temos que nos sentir confortável antes de entrarmos para uma conversa, porque muita gente vai se identificar naquilo que nós estamos aqui a falar. Então, se estiver fora do conforto, a pessoa também fica tipo, não se identifica muito e até um certo ponto algumas pessoas deixam de assistir. Então, já agora, chamei a falar no meu pessoal que o tema de hoje, hoje vamos ter um tema muito importante, muito abrangente também. Sim. Porque hoje em dia fala-se muito sobre tem certos tabus sobre isso, sobre profetas e pastores.
Então, neste podcast de hoje, nós vamos falar da importância do profeta. Ou então, qual é a missão do profeta na Terra? E vamos falar da importância da Bíblia para a humanidade. Profeta, antes de entrarmos para o nosso tema, né? Sim. Naquilo que eu acabei de explicar aqui para a nossa audiência, Certo. eu queria saber, e também acredito que muita gente quer saber sobre isso, qual a diferença, e também se existe uma diferença entre pastor e profeta. É uma pergunta muito importante, porque é visto que na sociedade, Sim. na igreja, muitos ministros de Deus não têm se posicionado conforme o chamado de Deus. Porque quando estamos a falar de pastor ou de profeta, estamos a falar de ministro. Os dois são ministros de Deus, são servos de Deus, mas cada um tem a sua posição. O pastor tem as suas características, o profeta também tem as suas características, mas os dois não deixam de ser ministros de Deus. Pois devemos saber que Jesus chamou alguns para profeta e chamou também alguns para pastor. Então, a diferença nos dois está no trabalho, na maneira conforme eles trabalham. O pastor trabalha de uma outra maneira, o profeta também trabalha de uma outra maneira. O pastor, ele cuida do rebanho, ele alimenta o rebanho com a palavra de Deus. Logo, o profeta é um homem que recebe a mensagem de Deus para transmitir ao povo. Ou quer dizer o quê? Existem revelações e segredos de Deus que Deus simplesmente fala com o profeta. E o profeta é o homem, é um aparelho que serve para descodificar a vontade de Deus e trazer na vida do homem ou na igreja, que é o principal objetivo. Logo, o pastor não, o pastor é o homem que cuida do rebanho. O pastor tem mais paciência e tem mais tempo de cuidar de um rebanho do que o profeta. O profeta é um homem que fica muito isolado. Uma das características do profeta é ficar sozinho e é como se fosse ficar na solidão. Estar sozinho, para quê? Porque um dos principais objetivos do profeta é ouvir a voz de Deus. Logo, se o profeta está muito apegado às pessoas, perde aquela comunicação com Deus e ganha a comunicação com os homens. Logo, o pastor não, o pastor tem aquela comunicação saudável com o povo, com o rebanho, quer transmitir mesmo a palavra de Deus. O profeta também pode transmitir a palavra, mas além da palavra que o profeta transmite, ele transmite o segredo de Deus, ou quer dizer, a vontade de Deus para o povo, para o rebanho. Mas os dois são ministros de Deus. Quer dizer, tem coisas que Deus só consegue se comunicar com o profeta. Sim. E nesse caso também o profeta tem a missão de levar esta mensagem recebida de Deus para pastores. Também pode. Ou ele necessariamente deve levar para o povo ou para as ovelhas na primeira pessoa. Não. O profeta leva a mensagem aonde há necessidade. O pastor, um homem chamado a pastor, para pastorar um rebanho, e tem a necessidade de aprender mais, de se achegar mais a Deus. E às vezes não está a trabalhar conforme Deus quer. Deus pode usar um profeta para lhe trazer a mensagem. Porque quando se diz de trazer a mensagem, aí nós estamos a falar de inspiração e revelação. Inspiração é a maneira conforme se manifesta a vontade de Deus. É a maneira, é o método de receber a mensagem. É inspiração. Agora, a revelação é o método de dar a conhecer aquilo que o profeta recebeu de Deus.
Quando o profeta abre a boca e começa a falar para um pastor, Sim. quer dizer que está a lhe dar a conhecer aquilo que ele recebeu pelo método de inspiração. Ok. Acho que foi que chega a ser mais esclarecedor assim. Sim, Porque muitos de nós, não sei, né? Muitos de nós que vemos isso do lado de fora, falo isso para. Falo muito de nós falo porque nesse momento eu estou com o lado do pessoal que estão com dúvidas ou que Sim. tem tabus ainda nas suas cabeças. Certo. Porque quando se fala de pastor, automaticamente na cabeça de muitos vem já profeta. Sim, sim. Quando se fala de profeta, na cabeça de muitos vem pastor. Então, Sim. ainda há certa confusão nas nossas cabeças, Sim. há certas limitações nas nossas cabeças, Lógico. porque muitas das pessoas não conseguem parar para aprender e já querem atirar pedra, já Sim. querem julgar. Vemos isso muitas vezes aqui na nossa sociedade, Certo. muito aqui na nossa sociedade. E, inclusive, muita gente fala assim: eu não acredito em profetas. Como é que um profeta, um pastor, eu falo também para os pastores, porque também muitos falam, não acredito em pastor. Sim. Eu tenho a minha opinião sobre isso, né? Tenho a minha Sim. opinião sobre isso. Como todo mundo que está assistindo também tem as suas opiniões. Se calhar nem todo mundo diz isso. Mas eu vejo muita gente a falar sobre isso. Então, eu decidi trazer esse assunto aqui também no podcast. Sim. Como é que vocês lidam com isso? Sobre as pessoas que dizem não acreditam em pastores ou não acreditam em profetas. Não é fácil. Não é fácil porque quando uma pessoa falha, aquilo abrange a todos. Logo, quando uma pessoa é mal falada, então as pessoas têm a maneira de incluir todos. E quando um homem falha, abrange o povo. E quando abrange o povo, abrange a igreja. Uhum. E quando abrange a igreja, abrange a sociedade. Uhum. Então, é uma coisa atrás de uma outra coisa. Então, não é fácil. Uhum. Agora, quando um homem de Deus falha, seja pastor ou seja profeta, todos nós, como ministros de Deus, vamos nos tornar dúvida na mente de certas pessoas. Quer dizer, as pessoas vão ficar com medo de se aproximar muito em certos homens de Deus, porque os outros estão sempre a falhar. Então, a minha resposta concernente a isso, para que o pessoal também perceba, é o quê? É nós saber identificar como é que este é um pastor e este é um profeta, porque uma coisa é aquela pessoa se disfarçar de pastor e se disfarçar de profeta. Existem pessoas emocionadas que não foram chamadas por Deus. Sim. Então, basta pegar a Bíblia, citar um capítulo bíblico, já é pastor. Basta falar que Deus está me dizer isso, já é profeta. Todo mundo pode chegar e pode falar que Deus está me dizer isso, mas Deus não fala com todos. Todo mundo pode pegar a Bíblia e pregar a palavra de Deus, mas Deus não lhe chamou para pastorear o rebanho. Então, o primeiro ponto para nós identificar essas pessoas é nos frutos. Sim. Nos frutos como? A Bíblia diz no livro de Mateus 7,15 que virão profetas como lobos disfarçados de ovelha, mas pelos seus frutos vos conhecereis. Quer dizer, é pelos frutos que as pessoas devem identificar um pastor ou um profeta. É pelos frutos. Primeiro ponto. Quando o pessoal aprende a entender que este é pastor ou este é profeta, por causa do fruto que ele apresenta, logo o povo não vai cair em muitas mentiras. E outro ponto é o quê? A profecia do profeta tem que estar de acordo com a palavra. O ensinamento do pastor tem de estar de acordo com a vida dele. Porque tem pastor que ensinam algo que não vivem. Eu não posso ensinar algo que eu não vivo.
Amém? Amém. Agora, tem profeta que fala algo que está fora da palavra. Ou seja, a profecia tem que estar conectado com a palavra. Se na palavra Deus diz não roubeis, ou para não roubar, como é que na profecia um profeta vai profetizar o roubo? Como é que um profeta vai ter fruto de assalto, de roubo? Logo, então este não é profeta. Porque o profeta, ele deve estar ligado aos frutos, como diz a palavra, a Sagrada Escritura. Não sei se eu estou a fazer Não, entender. eu estou a entender, agora. Não sei se o pessoal também está lá a entender, mas eu acredito que está a entender porque são todos mais velhos, sabem Sim, das coisas. este é o primeiro ponto, os frutos. Eu devo saber primeiro. A Bíblia diz não julguei para não ser julgado. Sim. Eu não posso julgar se aquele homem é de Deus ou não. Pastor, desculpa-me lá. Sim. Profeta, desculpa-me lá cortar. E o profeta disse que a Bíblia diz, né? Isso está aí um versículo Sim. que diz que haverá muitos profetas, muitos pastores disfarçados de ovelhas. Sim. Isso todo mundo sabe, todo mundo tem noção disso, mas Sim. um detalhe mínimo que acho que todo mundo não presta atenção é que o profeta acabou de dizer, que diz o seguinte: haverá muitos pastores e muitos profetas disfarçados de lobo, mas as pessoas devem prestar atenção nos frutos. Acho que não se acho que se alguma pessoa fala disso, acho que é 0,5% da população, né? Porque eles falam todos, não, há muitos falsos profetas, não sei o que, até a Bíblia já diz que há muitos falsos profetas, não sei o que, mas não se fala que vai haver falsos profetas e vai haver bons profetas. Sim. E vocês devem prestar atenção nos frutos que o profeta e o pastor vão apresentar consoante o tempo. Não se fala disso. Sim. Era só para frisar isso, porque também as pessoas, é aquilo que eu estava falando, aprendizado, as pessoas ouvem e não se preocupam em aprender. Sim. É muito, muito complicado. Pode continuar, pastor. Tá bom. Esta pergunta, para mim responder, eu vou falar de conexão. Sim. Conexão entre o pastor ou o profeta sobre o povo. A conexão tem um princípio. Qual é o princípio? Eu vou me basear no livro de Isaías. Isaías capítulo 6, no versos de 6 e 7. Sim. Deus pergunta: a quem eu enviarei? Isaías respondeu: envia-me a mim. Quer dizer o quê? Deus envia Isaías para o povo. É um princípio de conexão. Mas quando Deus envia Isaías, Deus dá um mandamento sobre a missão que Isaías vai cumprir no povo. Então, Deus não envia um profeta onde não tem povo. Vai pregar quem? Vai trazer a revelação para quem? É no povo, então. O povo tem que entender e tem que estar preparado que eu vou receber um profeta, ou vou receber um pastor a qualquer momento. Então, o profeta deve saber, primeiro no profeta, o profeta deve saber que vai encontrar povo com bons frutos e povo também que não tem bons frutos. E o princípio da conexão, nós devemos aprender primeiro a conhecer a pessoa pela qual Deus nos conecta com Ele. Para quê? Para melhor lidar com essa pessoa. Porque não é no primeiro e no segundo dia que você vai ganhar confiança daquela pessoa. Vamos só na Bíblia, vamos entender no livro de Gênesis, que quando Deus achou graça nos olhos de Noé, quando Noé achou graça diante de Deus, Deus gostou de Noé, era no momento em que Deus queria mandar já o dilúvio. Deus queria enviar o dilúvio. E Noé já era alguém de uma certa idade. Quer dizer, passou muito tempo. Tem as jovens que se calhar Deus ia chamar. Mas Deus não chamou, não pela idade, mas pelos frutos que Noé apresentava diante de Deus. Logo nós entendemos que
O povo, agora eu vou explicar do povo. O profeta tem que conhecer o fruto do povo, porque o profeta é enviado onde tem pessoa, onde tem povo. O profeta não é enviado para profetizar ou para pregar num terreno vazio, numa igreja vazia, não. Onde tem profeta, tem povo. Onde tem pastor, tem povo. Agora, o profeta e o pastor é que devem lidar com os frutos que eles vão encontrar nessas pessoas. Então, logo o povo também deve estar preparado, porque a qualquer momento pode ser dirigido por um pastor ou por um profeta. O que eu aconselho? O povo deve saber, primeiro, que para conviver com um profeta ou com um pastor, porque eu digo convivência, digo convivência, porque quando basta eles se conectarem, o homem de Deus conectar-se com o povo ou com uma pessoa, eles vão estar a conviver. Seja como pai espiritual, seja como irmão na fé, mas é uma convivência em que há momentos que o povo conhece a casa do pastor, do seu líder, há momentos que o líder conhece a casa do filho, há momentos que almoçam junto, há momentos que estão no culto, há momentos que estão no atendimento. Isto tudo eu digo convivência. Então, o povo tem que saber entender algo, que tem que conhecer qual é o fruto que este mesmo homem de Deus está carregando. O fruto vê-se aonde? No caráter, na personalidade e na disciplina que este pastor ou este profeta apresenta. Então, se um pastor ou um profeta, ele começa a vir mostrar fruto daquilo que não está na Bíblia, logo o povo vai dar conta que ou este pastor ou este profeta não está bem instruído, não está ainda bem preparado para dirigir uma pessoa ou um povo, ou este é um emocionado que não foi enviado por Deus, porque Deus é quem envia. Mas tem pessoas que Deus não é que lhes envia, eles é que enviam-se assim. Quando um pastor ou um profeta envia-se assim, estamos a falar de quê? De interesses. Tipo, ele, se calhar não pode ser também um curioso que sonha com isso, ou sonha em receber às vezes um chamado de Deus e nunca é chamado. E, nesse caso, o que é que leva mesmo alguém tipo, a se entregar assim, ou então a mentir que é pastor ou profeta? Porque isso às vezes deixa a pessoa um pouco baralhada. Do nada mesmo acordou, hoje vou ser profeta. Hoje vou ser profeta. E também vimos que são essas pessoas que fazem coisas, ou então se deixam levar por coisas que chegam a sujar o nome de um profeta, ou de um pastor. Eu já convivi com pessoas que me falaram assim: mano, profeta para mim são só aqueles cotas mesmo, são só aqueles de antigamente, aqueles cotas que tem uns nomes lá na Bíblia e fizeram a profecia deles há muitos anos, há milhares de anos atrás. Para mim aquele era um profeta. Agora os de hoje em dia é mais de dinheiro, é mais de não sei se lá o que, então eu não acredito nisso. Eu chego em casa, leio minha Bíblia e tudo mais. Eu fico assim. Então, esses curiosos, né? Sim. Esses curiosos, o que é que eles devem fazer isso realmente? É mesmo sobre os materiais? Se calhar não é curiosidade. Eu vou responder. É assim. Para nós poder entender isto, primeiro devemos saber que é bíblico. Tudo o que acontece no nosso dia a dia já aconteceu na história bíblica. Na história bíblica já aconteceu. Alguns homens que foram chamados por Deus por causa de interesses, desejo próprio da carne, falharam. Os que foram chamados, nesse caso, alguns que foram chamados. Alguns que foram chamados. Sim. Já aqueles que não foram chamados, eles sozinhos que intitularam-se como profeta ou como pastor. É um interesse que os levou. Por quê? Porque o profeta ou o pastor não é um homem levado pela emoção. Levado pela emoção.
não é um homem de Deus levado pelo sentimento, mas deve ser levado pela espiritualidade, pelo espírito, não pelo sentimento. Quando eu estou a falar de sentimento, eu estou a falar de certas coisas que podem satisfazer as suas necessidades. Alguma coisa que ele precisava, por exemplo, é uma das coisas que faz com que muitos agora estão a intitular-se como pastor ou profeta. Primeiro é a finança. A finança. Um verdadeiro homem de Deus que não enviou-se a si mesmo, mesmo na necessidade, mesmo sem dinheiro, ele faz a obra de Deus normalmente. Mas aqueles que enviam-se a si mesmo, primeiro, quando um homem de Deus envia-se a si mesmo, ele é que será responsável pelas coisas que ele vai ensinar ou pelas coisas que ele vai transmitir. Não será Deus. Porque Deus não se responsabiliza por alguém que envia-se a si mesmo. Quer dizer o quê? Aqueles profetas, tarde ou cedo, vão cair. Você vai ouvir falar dele em 1 ano ou em 5 meses depois, desaparece. E quando ele cai, desaparece para sempre. E muitos até vão presos. Sim, lógico. Os atos que eles cometem. Cometem, sim. Por quê? Porque o que lhe levou a ele não é Deus. E quando Deus leva um profeta ou um pastor, Deus leva duas coisas para eles. Duas coisas principais. Qual é? A fidelidade e a santidade. A fidelidade e a santidade. Logo, aqueles que vão pelo sentimento e pela emoção não são fiéis e não são santos. E como é que eles são vistos pelos olhos de Deus, essas pessoas? Como rebeldes. São vistos como rebeldes. Nós temos um livro muito conhecido, livro de Jonas. Quando estamos a falar de Jonas, estamos a falar de um profeta menor. Está na lista dos profetas menores. Menor de idade? Não. Menor de idade? Não. Profeta menores. Quando eu estou a me referir a dizer profeta menor, estou a falar na classe dos livros dos profetas. Existem profetas maiores e temos profetas menores. Ajuda a Sani a explicar isso aqui, porque eu também não, por acaso, Nunca. É a primeira vez que eu ouço isso. Não sabia que há um profeta maior e há profeta menor. Sim. Pode explicar, por favor. Primeiro, quando eu estou a falar de profetas maiores e de profetas menores, primeiro, o livro de profetas maiores começa de Isaías até Daniel. Até Daniel. Dos profetas menores começa a Oséias até Malaquias. Então, cada profeta aí nesses livros teve uma missão. Sim. Teve uma missão. E cada profeta foi identificado pela missão que ele apresentou cá na terra. Que é a missão de Deus. Foi reconhecido por causa da missão. Sim. O profeta, que é profeta de Deus, a missão dele tem que ser cumprida de acordo à palavra de Deus. Se Deus chama um profeta para Malange, é mesmo só Malange. Se Deus chama um pastor para Luanda, é mesmo só Luanda. Ele não pode se deslocar sem primeiro cumprir com a sua missão que foi chamada aí. Então, hoje em dia, o que está a trazer esse tipo de problema é o quê? É que quando esses profetas enviam-se a si mesmo. Voltamos de novo na rebeldia que estávamos a falar. Sim. Quando esses profetas enviam-se a si mesmo, sem receberem o envio de Deus, enviam-se a si mesmo, quer dizer o quê? Que eles vão cometendo certas coisas porque estão a trabalhar fora do tempo e da vontade e do espaço de Deus. Que Deus escolheu, porque algo que eu quero que o pessoal entenda é que a Bíblia diz no livro de Jeremias 1:5, quando Deus diz para Jeremias: te conheci no ventre da tua mãe e te consagrei como profeta. Deus consagra antes de enviar. Tem pessoas que não foram consagradas, não podem ser enviadas. E o que acontece com as pessoas que não ouvem o chamado, que ouvem o chamado de Deus e ignoram? As pessoas que ouvem o chamado de Deus, sim. Nos tempos de hoje.
Antes de... vou começar na Bíblia. Temos um exemplo claro, Jonas. Jonas, Deus chamou-lhe para pregar a palavra na cidade de Nínive. Jonas foi pregar a palavra, mas, porém, o povo não estava a aceitar ouvir a palavra que Jonas estava a pregar. Jonas entristeceu-se e afastou-se da vontade de Deus. Logo, Deus permitiu com que Jonas caísse na boca do peixe. Mas não morreu, ficou guardado dentro da boca do peixe. Olha só, essas pessoas que fogem ao chamado de Deus, Deus permite com que coisas de mal aconteçam na vida deles. Porém, Deus lhes guarda da morte, porque eles têm uma missão. Deus não pode permitir com que Satanás mata uma pessoa que a missão dela ainda não se cumpriu. Deus permite com que você passe uma situação, um problema. Dentro daquele problema, Deus te faz entender que você precisa de Deus. Deus te faz entender que você tem uma missão. Aí é que também Deus pode enviar um profeta para vir transmitir a mensagem de que você está a andar mal. De que você precisa de reconciliar e voltar no caminho de Deus. Por quê? Não ouviu o chamado de Deus. Ou abandonou, ignorou. Ouviu mesmo, mas abandonou por quê? Deus, quando chama, Deus se responsabiliza pela tua vida. Tem pessoas que não querem ter tudo já e já. Querem tudo rápido. Mas Deus se diz que é amanhã, é mesmo amanhã. Deus diz assim, marca 10 passos. Aonde, para você encontrar Deus, tens que marcar 15 passos. Se tu marcar 10, vai chegar lá? Não. Então muitas pessoas dizem assim, não. Se Deus está a distância de 15 passos, como é que eu vou marcar só 10? Ficam rebelde. Deus diz assim, trabalha para mim, faz a minha vontade. Eu vou te abençoar. Quer dizer que a vontade de Deus são os primeiros passos. São os primeiros passos. É como o bebê, quando está crescendo. Ele vai gatinhando. E os últimos passos, Deus é quem marca. Basta só você marcar os primeiros passos, os outros passos, Deus é quem vai marcar. Então, muitos têm se complicado por causa disso. Porque não entendem a vontade de Deus. Mesmo quando alguém é chamado por Deus, ele precisa de alguém para lhe dirigir. Precisa de alguém para lhe ensinar. Para cumprir a vontade de Deus. Muitos sozinhos não conseguem cumprir a vontade de Deus. Profecia, né? Livro profético. Profecia, que é o dom de profecia. E aqui eu explicar acerca disso. Diferente de profeta, porque a pessoa que pensa que tem um dom, mas não é profeta. Agora fiquei perdido. A pessoa que tem um dom, podemos? Vai começar a falar? Não, deixamos de... É o melhor já. Entender. Eu estava a tentar entender, só para mim para me estruturar uma pergunta. Que o pessoal tipo assim. Tá dentro. Dom de profecia, livro profético. Tá vendo? Dom de profecia, livro profético. E o profeta. São 3 coisas diferentes. Há quem tem o dom, mas não é profeta. Calma. 3, 2, 1. Voltamos, né? Para dar continuidade aqui ao nosso assunto. Certo. Muito obrigado a todos que estão aqui, que chegaram até aqui nesse podcast maravilhoso. Espero que cheguem até o fim, porque ainda temos muita conversa agradável. E para todos que estão a amar esse podcast, não esqueçam de partilhar com as mães, com os pais, com as irmãs, com todo mundo, né? Que o ensinamento de Deus não é para ficar guardado só com uma pessoa. Sim, tem que espalhar para todo mundo, né? Para todo mundo aprender. Estávamos a falar do dom. Aqui no backstage estávamos a falar do dom de profecia e livro profético e profeta. São coisas diferentes. Sim. Quero entender isso, pastor. Como é que eu posso explicar? Primeiro, o profeta não deve ser identificado pelo dom de profecia. O profeta é identificado pela missão
que ele recebe da parte de Deus. Uhum. Por quê? Porque não é só o profeta que é acompanhado pelo dom de profecia. Uhum. Existem outros ministros, como um pastor, um evangelista, um apóstolo, que também tem dom de profecia. O que é o dom de profecia? É um dom do Espírito, manifestação de inspiração. Uhum. Quer dizer o quê? É para transmitir a vontade de Deus num tempo indeterminado. Isto pode trabalhar em 3 tempos, que é passado, profecia que já Já aconteceu, aconteceu. presente, profecia que estão acontecendo, Uhum. e futuro, profecias que vão acontecendo. Então, Deus usa Uhum. este mesmo homem, este dom, Uhum. na vida deste ministro, Sim. para trazer a vontade de Deus, para profetizar alguma coisa. Uhum. Então, agora, o profeta é totalmente diferente. O profeta pode não trabalhar com o dom de profecia, mas simplesmente só com a missão que Deus lhe entregou. Então, profeta, muitos dizem que eu também sou profeta por causa do dom que tem, mas não é profeta. Ele tem o dom profético, mas não é profeta. Então, quando essa pessoa tem esse dom, Uhum. ele pensa que é profeta. Perde-se por quê? Porque ele tem o dom, mas não conhece a sua área de atuação. Logo, ele intitula-se como profeta. Profeta. Começa a trabalhar como profeta e perde-se. Porque todo serviço que nós apresentamos a Deus, devemos saber qual é o nosso lugar. Se você não sabe qual é o teu lugar, então você perde-se. Por isso que toda vez que Deus vem chamar um homem, Deus lhe explica qual é o teu lugar, qual é o teu chamado. Se Deus não te explicou, você também não pode trabalhar. Não pode, você tem que esperar até Deus te explicar qual é o teu chamado e aonde que Deus está te enviar. Agora, o dom de profecia não pode se manifestar a qualquer ministro e a qualquer momento. E o livro profético, pastor? Quando estamos a falar do livro profético, estamos a falar do livro de Apocalipse. Uhum. Porque Apocalipse é um livro de revelação. Ele vem falar da vinda de Jesus Cristo. E é um livro que fala dos fins. Fala dos fins dos últimos tempos. Dos últimos tempos. Sim. Sim. Então, o livro profético é o livro de Apocalipse. É diferente também de dom de profecia e é diferente de profeta. Ou seja, quem tem o dom do livro profético, ele tem a missão de explicar, ou então de fazer o povo entender sobre o Apocalipse. Será que é isso? Não. Qualquer homem Uhum. pode explicar acerca do Apocalipse. O que faz entender a palavra, antes de nós entrar para falar acerca da palavra, o que faz entender a palavra não é o dom de profecia, Uhum. não é o profeta. Uhum. O que faz entender a palavra é o Espírito Santo. A luz do Espírito Santo é que traz o discernimento do Espírito, que também é um dom. Sim. E quando o homem tem aquele discernimento do Espírito, ele consegue entender a palavra. Então, era só para fazer entender no pessoal, para não fazer confusão aonde Deus te chamou. Dentro de uma família. As pessoas têm que, tipo, cada membro, ou então cada pessoa deve saber se posicionar naquilo que é o seu chamado. Sim, sim, naquilo que é o seu falta de chamado. conhecimento de muitos pastores, de muitos profetas que dizem ser profeta ou ser pastor, é que está a fazer também com que as pessoas percam também o amor, né, de sentar e ouvir um profeta, ouvir um pastor, né, e ouvir a passagem da Bíblia. Outros até se desvinculam da igreja porque foram mentidos muitas vezes, Sim. foram gravados, e vezes também muitos casos de pessoas de mulheres que foram violadas e tudo mais por estarem andando com pessoas que se intitulam ser pastor e profeta. Desculpa só. Uhum. Um ponto muito importante. A maioria das pessoas que são decepcionadas é por causa do objetivo. Uhum. O objetivo dessas pessoas em relação ao profeta. Uhum. Então, quer dizer o quê? A maioria
90% das pessoas decepcionadas, eles não seguiram o homem de Deus, seguiram o que está no homem de Deus. Sim. Quando você segue aquilo simplesmente que acompanha aquele homem, aquilo também que vai te decepcionar. Porque você não está a seguir o fruto, não está a seguir o caráter, nem a personalidade, está a seguir simplesmente os dons da pessoa. Sim. Cai por interesse negativo. Sim. Então, este tema é muito importante. E é a missão de um profeta. Neste tempo, deu para explicar muito, porque ainda tem muita coisa por se falar. Mas as coisas que nós estamos aqui a falar são também coisas muito importantes, né? Sim. Porque quando estamos a falar de missão, devemos saber missão de quem? Quem é que nos envia? Deus é quem dá a missão ao homem, amém? Deus é quem dá a missão ao homem para o homem cumprir o seu propósito aqui na terra. Então, nós não podemos fazer confusão naquilo que é a missão de Deus. Por exemplo, Angola já tem um profeta que tem a missão para ajudar o povo numa determinada área. Seja nas 18 províncias, seja no país completo, assim como em cada província tem o seu governador. Cada província também tem o seu profeta. Cada município tem o seu profeta. Então, como são muitos, eu digo que Angola, em geral, tem sim profetas de verdade chamados por Deus. Tem profetas chamados por Deus. E esses profetas não se deixam levar pela emoção. Cumprem o chamado de Deus, ainda que ele é profeta, mas não é visto, né? Porque hoje em dia na sociedade tem a mania de ver simplesmente coisas erradas. As coisas certas e boas nunca aparecem. São os pontos que mais ficam para trás. Sim, nunca aparecem, porque nunca divulgam coisas boas. São as coisas com mais erro que divulgam e eles não dão conta de algo. Cada vez que estão a divulgar coisas erradas, estão a alimentar o povo com medo. Em vez do povo ter temor de Deus, começa a sentir tremor desses profetas do mundo. E eles ficam com medo. Eu já vi pessoas que têm mais medo de profeta do que medo de bandido. De bandido, sim. Isso não existe, modelo. Sim, por quê? Por quê? Por causa das informações que é transmitido. Agora, se um profeta faz uma boa ação, um bom trabalho, muitas vezes não é bem visto. Mas se o profeta cometeu uma falha, até no telejornal vai. Sim, toda a sociedade até no telejornal vai saber que aquele profeta cometeu aquilo. Por quê? Porque as pessoas não estão interessadas em aprender boas coisas. É verdade. As pessoas não estão interessadas em aprender. E é naquele meio onde as pessoas negativas aproveitam-se para sujar mais o nome dos profetas. E as pessoas boas que Deus chamou para caminharem com o profeta não conseguem mais se aproximar, porque sabem que não, os profetas se desviaram. Não é os profetas se desviaram. A Bíblia diz o quê? Que Elias Sim. Era o único profeta de Deus que sobrou e combateu contra os profetas de Baal. Elias sozinho. Então, no meio de muitos falsos, existe sempre um verdadeiro. Existe sempre um verdadeiro. O povo só deve saber entender pelos frutos dos profetas. E a profecia deve se cumprir a 100%. E o profeta... Cumpre-se ou não cumpre-se? Sim, tem que se cumprir a 100%. E o profeta, quando é profeta de verdade, deve levar as pessoas para Cristo. E o profeta não pode receber a glória para ele mesmo. Todo aquele profeta que recebe a glória para ele mesmo. Por exemplo, tem pessoas que oram para pessoas que ficam curadas, recebem a libertação, e ele é quem fica em cima. Em cima diz, não, eu que curei. Eu que curei, eu que libertei, eu que todo mundo tem que saber, até pessoas que não estavam lá, tem que saber que ele é que fez aquele trabalho, ele é que libertou, é que curou, não diz Deus. E outra coisa, o profeta não trabalha sozinho. O profeta tem uma equipa. O profeta trabalha com uma equipa.
Mas, por causa da vanglória, tudo ele diz que ele é quem fez. Logo, começa a receber a glória que era para Deus, para ele. Então, isto são frutos que um profeta não deve ter. Agora pastor, sobre a grande cruzada de avivamento que vai acontecer no dia 27. Olha, nós até... Muita gente, eu fiz a publicação no meu Facebook. Certo. Mais de 500 pessoas já viram o meu story e algumas mandaram mensagens. E precisam ser esclarecidas muitas dúvidas. E eu, por simplesmente não consegui responder. Não respondi todo mundo de propósito, porque eu sabia que hoje íamos fazer o podcast. Sim. E neste caso, todo mundo que tiver com dúvida vai aproveitar este momento para a dúvida dele ser bem esclarecida aqui. Eu quero que o pastor comece, por favor, a explicar como é que vai ser este evento. A grande cruzada de avivamento. Sim. Glória a Deus. Nós temos aqui o convite. Uhum. Este convite é um presente. Sim. Para si. Nós temos aqui o convite. Esta grande cruzada de avivamento da palavra que liberta é o tema que Deus deu para esta mesma cruzada. Então, a cruzada, como é que eu posso fazer entender o povo? O principal objetivo desta mesma cruzada é de ganhar almas para Cristo. Este é o principal objetivo. De fazer pessoas se converterem e seguirem a Jesus. E também para libertar pessoas que já não queriam saber da palavra. Por quê? Porque existem pessoas que já não estão a buscar Deus por causa dos profetas, por causa dos pastores. Então, você não pode se limitar de buscar Deus por causa de uma pessoa. Porque até que a Bíblia não foi feita para os profetas, é para todos. Então, esta cruzada tem esse objetivo de dar a conhecer ao povo acerca da palavra de Deus, a palavra que liberta. E nós temos aqui o livro de João 3,16 e o livro de Marcos 9,1. E nós temos um subtema que é a restauração do povo pelo amor de Cristo. Quer dizer, a restauração do povo pelo amor de Cristo. Existem pessoas que precisam da restauração. Tem pessoas que estão a viver problema que não sabem onde que está a vir o problema. E às vezes tem pessoas que sabem de onde está a vir o problema, mas não sabem como destruir a raiz do problema. E um ser humano cheio de problema não consegue viver uma vida de paz, sabendo que Cristo morreu e nos deu a paz. Então nós devemos saber nos posicionar. Então esta cruzada tem este grande propósito. A nossa cruzada, ela será lá na vila da Gamec, no condomínio da Ecocampo. Será num campo daqui, no dia 27 e 28 de maio. Será muito bom, muito importante. Só para fazer entender o povo, esta cruzada é de lá da Igreja Internacional Cristã Tabernáculo do Avivamento. E nesta igreja eu sou o líder, o presidente máximo, o fundador da igreja. Mas nós temos um convidado, que é o Profeta Fé Príncipe Matoso. Temos um convidado, Profeta Fé Príncipe Matoso. É o meu pai espiritual, é o meu mentor. E ele é presidente e fundador da igreja SIAC, que é a Igreja Comunidade Internacional Aliança da Cruz, localizada lá em São Paulo. Ele estará lá como convidado para nos trazer a palavra de Deus, nos trazer a mensagem de Deus. Será muito, muito bom, muito importante pode falar, para o povo de Deus. Então, nós temos os convites e nos convites tem os contatos também. Para quem quiser também Sim, convite. Quem quiser receber o convite, nós no convite temos os contatos e outras pessoas mais allegadas se vão contactar assim que é para Mas poder. Mas o que é necessário para receber o convite? Este convite são convites especiais. São convites especiais.
Os convites que estão aqui são convites que está a se entregar só para aquelas pessoas que vão apoiar esta mesma cruzada. Nós sabemos que é uma cruzada onde terá doações. E a doação é uma manifestação de amor de Deus ao povo, por intermédio do homem. Então, toda aquela pessoa que vai receber este convite pode trazer uma doação. Pode trazer uma doação. Não necessariamente pagar o convite, mas trazer uma doação. Esta doação pode ser roupa, pode ser alimentação, pode ser água, pode ser alguma coisa que está ligada a um material que para oferecer. Nesse caso, a doação não é necessariamente tipo roupas e essas coisas. Não, pode ser roupa. A doação vai ser para que público, mais ou menos? Tipo infantil ou para todo o público? A doação. Para adultos? Porque nós Sim. aqui vamos receber algumas coisas, porque o nosso podcast vai levar lá as doações que nós vamos receber aqui do nosso pessoal que assiste aqui. Sim. Vamos receber aqui no podcast e vamos fazer chegar lá no dia 27. Sim. Por isso é que eu quero saber o que é que nós devemos receber, o que é que nós podemos oferecer, o que é que nós não podemos oferecer. Sim. A doação que vai se levar lá, que vai ser necessário, pode ser roupa e alimentação. Roupa e alimentação. Agora, nas roupas, pode ser roupas para adultos, também para crianças. Principalmente para pessoas desfavorecidas, pessoas que não têm mesmo nada, porque tem algumas pessoas que estão lá que precisam mesmo. Então, e também alimentação. A alimentação pode ser alguma coisa que o povo vai preparar também para poder trazer. Tipo, um pacote de massa, arroz, óleo e tudo mais. Isso vai depender da pessoa que vai trazer das condições, sim, vai depender dessas condições. Mas devemos saber algo. Quando estamos a doar, devemos saber o que é que nós estamos a doar. O que é que estamos, por exemplo, há pessoas que fazem doações de roupas desnecessárias. Que nem ele próprio consegue usar. Ele não consegue, você não pode dar algo que você não consegue usar. É necessário trazer boas roupas em condições. Em condições, sim. Aquela roupa que você já não usa por estar grande ou por estar pequena, mas que está em condições, pode fazer a doação. Agora, uma roupa rasgada é desnecessário, mano. Você vai oferecer coisa rasgada aos outros. Haja mais, tipo, você já está fazendo uma doação para, tipo, de coração. Sim. Então, não fica com o coração apertado. Se não der para oferecer, não ofereça. Se não der para doar, não doe. Fique com ele. Mas se o teu coração está aberto, está limpo e tu queres fazer aquela doação, porque sentes que deves ajudar pessoas necessitadas, ajuda, entra em contato aqui no nosso podcast e nós vamos fazer chegar a tua doação lá no dia 27. Sim. Agora, para quem quiser fazer a sua doação diretamente no dia 27 lá no evento, os números do WhatsApp vão estar aí na descrição, mas eu deixo a meditar aqui para vocês. Sim. 956 156 279. Este número aqui podem também entrar em contato pelo WhatsApp. E este número 933 633 675 também podem entrar em contato pelo WhatsApp ou então podem ligar também. Agora o número para chamada que temos aqui 932 103 014, podem ligar e vão ser atendidos pelo pessoal do Tabernáculo do Avivamento. É isso mesmo. Sim. Já agora, muito obrigado pelo convite, profeta. E agora aqui, esse papelito aí que vem com... Sim, este é um papel de evangelização também. Tem alguns capítulos bíblicos para poder meditar naquilo que é a palavra de Deus. Exato. Muito obrigado. O podcast Artificial Talk vai fazer chegar as doações no dia do evento. Sim. E o resto do nosso público já sabe. É só ficarem ligados no meu story do Facebook, Tyson Simão, no meu WhatsApp. Acredito que o número está aqui na descrição. Quem tem um WhatsApp aí, é só acompanhar nos estados do WhatsApp e tudo mais. Pastor, agora, eu quero saber uma coisa. Como é que foi escrita a Bíblia, pastor? A Bíblia foi escrita
Só para nós fazermos aqui a abertura do nosso tema, né? Sim. A importância da Bíblia para a humanidade Para a nos dias de humanidade. hoje. Sim. Primeiro, devemos saber o que é a Bíblia. Sim. A Bíblia é um livro sobrenatural, inspirado por Deus e escrita pelos homens. Sim. A Bíblia foi escrita há 1500 anos atrás, antes de Cristo. Então, nós devemos entender isto e prestar atenção a um pormenor. A Bíblia é um livro sobrenatural, quer dizer, a Bíblia nos transmite conhecimentos sobrenatural, conhecimento espiritual. Por isso que a Bíblia nos fala acerca da salvação, acerca de milagres, acerca de profetas e momentos e tempos espiritual que a Bíblia vem transmitir para o povo. Quer dizer que a Bíblia é um livro que o homem natural não consegue entender. A Bíblia não é livro para ler, é para meditar, para poder perceber a Bíblia. E a mesma Bíblia está dividida em duas partes, que é o Antigo e o Novo Testamento. Ela tem 66 livros. O Primeiro Testamento parte de Gênesis até a Malaquias. E o Novo parte de Mateus até Apocalipse. Então, a Bíblia foi escrita por vários homens. O primeiro livro da Bíblia foi escrito por Moisés. Moisés é o primeiro homem que escreveu o primeiro Bíblia, o primeiro livro, desculpa, que é o livro de Gênesis, sim, que fala do princípio da criação. Do princípio da criação da humanidade. Então, a Bíblia é para nos fazer entender a Deus. Porque sem a Bíblia, sem a palavra, nós não teremos o conhecimento. Eu posso ouvir alguém a falar, mas tem que haver uma testificação na própria Bíblia. Então, tem muitos livros, mas a Bíblia eu considero como o livro mais importante. Acredito que todo mundo considera a Bíblia como o livro mais importante, sim. E também vimos em comunicação social que o livro mais lido do mundo é a Bíblia. É a Bíblia, sim. Sim. E o mais comercializado do mundo é a Bíblia. É a Bíblia, sim. A Bíblia é proibida à venda, pastor, mas muitas pessoas vendem. Por isso é que lá na escola, não é muitas pessoas vendem, acho que a Bíblia vende-se mesmo, né? Sim. Vende-se mesmo. E dizem que a Bíblia é proibido a venda da Bíblia. Sim. Mas nós aprendemos que o livro mais comercializado do mundo é a Bíblia. Sim. Com o recorde de venda em toda a parte do mundo, sem exceção. Até os países que a população religiosa é a menos. Sim. Também lá a Bíblia é a mais vendida. Nós aprendemos sobre isso. Sim. Agora, quando se fala da Bíblia, também fala-se de diversas religiões. Certo. Tem a Testemunha de Jeová, tem a Católica, tem me foge em mente as outras religiões, Pentecostal e outras religiões. Será que todas essas igrejas diferenciadas, a Bíblia que eles leem são as mesmas? Ou a Bíblia muda por si a cada igreja? Não. Quando estamos a falar dessas religiões ou seitas, estamos a falar de organização eclesiástica. Aham. A organização eclesiástica pode trazer diferentes tipos de denominações. É como a escola, tem várias escolas. Sim. Existem várias escolas, existem vários hospitais. Então, é também conforme a igreja. Sim. Mas Deus é só um. Deus é só um. Agora, em relação à palavra ou em relação à Bíblia, a Bíblia é um livro, vamos entender a definição, é um livro inspirado por Deus e escrito pelos homens. Logo, a Bíblia é inspirado por Deus e escrito pelos homens. Agora, a Bíblia tem conhecimento de Deus, tem a verdade de Deus. Logo, a Bíblia que nós encontramos, o livro que nós encontramos neste momento, que não tem o conhecimento de Deus, logo você vai notar que foi o homem quem colocou seu conhecimento. Porque a maioria das Bíblias é igual.
A maioria Nesse é caso, igual. a maioria também tem Sim. Bíblias diferentes. Sim, a Bíblia é diferente. É isso que eu estou a dizer. Existe diferença na interpretação da mesma Bíblia. Por exemplo, a Bíblia da Jeová, Sim. eu não sei quem é que interpretou a Bíblia da Jeová. Eu não sei como é que funciona, porque dificilmente eu já abri a Bíblia da Jeová, que é para poder ler a Bíblia da Jeová. Então, a Bíblia da Jeová, algumas pessoas dizem, algumas pessoas que já abriram a Bíblia da Jeová, que é para ler, e dizem que a Bíblia da Jeová é diferente da Bíblia católica. Católica, sim. Da católica há uma diferença entre a Bíblia. Então, é um monte de coisas. O que nós devemos prestar atenção é naquilo que está escrito na mesma Bíblia. Se aquela Bíblia está nos falar de Deus, se aquela Bíblia está nos trazer a verdade. Porque há pessoas que a própria Bíblia, as Bíblias que estão mal interpretadas, é que ele faz ter mau conhecimento. E o homem anda concernente o conhecimento que ele tem. Sim, é que ele faz ter o mau conhecimento. Então, eu aconselharia, né, algumas pessoas a meditarem mais o livro da Bíblia João Ferreira de Almeida. João Ferreira. Tem outros livros. Onde é que a pessoa pode ver o nome João Ferreira de Almeida? João Ferreira de Almeida? Sim. Está mesmo na Bíblia. Por quê? Na capa da Bíblia, tu vais encontrar por baixo João Ferreira de Almeida. Então, tu podes encontrar, por exemplo, se tu ires numa biblioteca ou num lugar, numa livraria, é só você perguntar sobre João Ferreira de Almeida. Eles vão te dar esta mesma Bíblia. Eu acho que eu consigo entender, eu particularmente consigo entender melhor a Bíblia na versão de João Ferreira de Almeida. Tem várias versões, mas eu aconselharia as pessoas a meditarem aí. Tem pessoas que só meditam a Bíblia católica. Sim. E da católica também não é de João Ferreira de Almeida? Não. Ou também tem várias? Também tem várias. Dentro da católica? Dentro da católica também tem várias. Bíblias. Também tem várias. Mas nesse caso, então, são quantas Bíblias? Não podemos saber. Assim como vários homens de Deus não foram chamados, também várias Bíblias não deviam existir. Várias versões nesse caso, né? Porque a Bíblia é só uma. Várias versões também não deviam, porque cada um interpreta da maneira que ele entendeu. Sim. Então, fica difícil a pessoa saber, entender que este homem interpretou da melhor forma, que ele interpretou de uma forma errada. Então, eu como homem de Deus, como profeta, eu aconselho a meditar na Bíblia de João Ferreira de Almeida. Vamos respeitar. E já agora, para dar aquele remate final, pastor, por favor, convida todo o povo aí para o evento do dia 27. E se quiser também deixar um ensinamento, uma passagem, esse é o momento, pastor. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é muito bom, amém? Amém. Deixa-me só mostrar o convite. Sim. Este é o convite para este evento e aproveito este momento para convidar todo o povo que estão a nos assistir, para convidar também. A entrada 100% grátis. 100% grátis. 100% grátis, porque nós não podemos trabalhar com aquilo que sai da nossa vontade, mas com a vontade de Deus. 100% grátis e apenas o povo que vai adquirir o convite e aquele que vai convidar o próximo pode levar uma doação. Leva a sua doação, não esqueça. Então, este é o convite. O conselho que eu quero deixar para o povo é: seja alguém que está doente, que está incomodado, leva na atividade. Alguém que precisa de uma direção da palavra de Deus, leva esta pessoa na atividade. Não desista, tenha mais fé, busca a Deus enquanto se pode achar, porque nos últimos tempos as coisas vão começar a ficar cada vez mais difíceis para todos aqueles que estão distantes de Deus. E algo que eu quero explicar nesta atividade, algo que não falamos aqui,
Na atividade vamos falar do princípio de altares, maldições familiares e também para o povo ter muito cuidado com certas orientações que estão a receber. Verifiquem primeiro se Jesus ensinou aquilo que certos líderes estão a ensinar, dormir com irmãs da igreja, ensinar a comer certos elementos que não é para o povo comer, ensinar a fazer coisas que são coisas do demônio. Essas pessoas aqui, só para o povo ter noção de algo, Sim. muitos líderes religiosos que estão a trazer tipo de orientações de satânicas são líderes que dormem no cemitério. Sim, alguns dormem no cemitério, alguns deles estão a comer fezes. Sim, estão a comer fezes. Outras pessoas estão a ir buscar feitiço em determinados países e estão a vir a Angola para trabalhar com este mesmo feitiço. E um ponto para deixar no povo, alguns estão a trabalhar com fios na cintura para puxar pessoas que têm graça, pessoas que têm bênção, não com palavra, só com a presença dele. Toda pessoa que é próspera começam a se aproximar. E tudo que ele manda, aquelas pessoas começam a fazer. Então, eu aconselho o povo a terem muita atenção e a não ficarem distraídos com essas pessoas. Estejam conectados com quem te ensina a palavra, estejam atentos na palavra, não se distraiam por este ponto aqui, não ficam mesmo distraídos. Então, Deus possa abençoar em nome de Jesus. Este assunto, por acaso, pastor, é um assunto que nós, no próximo podcast que o pastor tiver aqui, não vamos deixar de realçar. Vamos falar muito sobre esse assunto, porque também é uma realidade que tem acontecido nos últimos dias. Sim, sim. Tanto no nosso país, quanto nos outros países africanos, europeus e por aí fora. Sim. Muito mais. Então, é isso, família. Hoje o episódio 25 fica por aqui. Muito obrigado pela vossa audiência. Muito obrigado a todos que estão aqui até agora, neste momento, a assistir esse podcast maravilhoso. Não esquecem, deixem um like, partilhem o máximo possível e deixem as vossas opiniões aqui nos comentários. E eu vou responder apenas todo mundo que tiver a deixar a opinião aqui no chat em direto. Muito obrigado. Até já. Que Deus vos abençoe muito.